Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Cuidar das relações de consumo, o que significa ficar atento aos interesses de quem compra e de quem vende. Tratar de mecanismos para a repressão ao abuso do poder econômico, sobretudo daquele que atenta contra a economia popular. E observar os mecanismos que possam coibir e punir aquelas pessoas ou empresas que fazem a chamada publicidade enganosa. Eu sou William França e é sobre esse conjunto de tarefas, dentre outras, que são de responsabilidade da Comissão de Defesa do Consumidor, que eu converso agora com seu novo presidente, deputado Jorge Brás, que representa o estado do Rio de Janeiro pelo Republicanos. Parabéns pela eleição, deputado, e seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, William, agradeço e agradeço também, né, o povo que está nos assistindo nesse momento, eu acho que isso é muito importante. Muito bem. Bom, deputado, para chegar à presidência de uma comissão, as pessoas, os parlamentares, trazem consigo um histórico, né? Essa Comissão de Defesa do Consumidor é uma comissão, digamos, bastante técnica, que os assuntos são bastante delicados. Como é que o senhor chegou aqui? Qual é o seu histórico? De onde o senhor veio para chegar aqui na presidência da comissão? Eu creio, William, que é o caso de todas as comissões temáticas, né, e que é o nosso caso. Ou seja, antes de chegar aqui, né, eu fui presidente do Procon Carioca na cidade do Rio de Janeiro, que é um pequeno país, né, o município do Rio tem mais de 7 milhões de habitantes, e por 2 anos eu fui presidente do Procon Carioca, né, lidando com um jurídico de fiscais, advogado e tal, e eu achei isso muito importante para o povo, que eu quero até deixar aqui uma marca. Os PROCONs são de suma importância no nosso país, nós temos mais de 900 que funcionam e é de graça, né? É um grande advogado do povo, e o povo normalmente não conhece. Eu acho que deve, né, se interessar por isso. E também baseado nisso, que a gente veio para cá, né, para o nosso primeiro mandato, e nós participamos os 4 anos da nossa legislatura passada como um membro ativo da Comissão de Defesa do Consumidor, e inclusive eu fui possivelmente o grande relator da boa parte dos projetos da comissão, então a gente passou a ter uma noção razoável aí. Do assunto, né? Do assunto. O senhor participou na legislatura passada de, por exemplo, comissões especiais. Eu tenho aqui umas informações. O senhor trabalhou na comissão especial que cuidou dos temas ligados ao devedor contumaz, o superendividamento do consumidor, dados pessoais, direitos e fundamentais do consumidor e a questão do devedor contumaz. Teve um projeto de lei que o senhor também tratou disso, né? Eu não me lembro de cabeça, mas de fato nós trabalhamos muito em cima disso. Eu não sei se 5.035, alguma coisa assim, 5.015, que isso foi de suma importância para o sistema, né, de defesa do consumidor. Então, inclusive, quando eu vim do Procon Carioca, eu já vim com essa direção da nossa advogada principal do jurídico, que isso era de suma importância para ajudar principalmente os idosos, os mais necessitados, os aposentados, e nós trabalhamos... Muitas vezes são vítimas de golpes, de má-fé, não é isso? Isso, exatamente, e os bancos, né, em geral, correm muito atrás deles, porque o dinheirinho deles é certo, né? Consignado. Consignado. Muito bem. Bom, mas o senhor agora está à frente de um colegiado de 24 parlamentares, que devem surgir projetos pessoais também dos deputados, além dos seus, que o senhor já trouxe de uma legislatura anterior, não é isso? Isso, exatamente, William. Na minha visão, William, nós temos uma importância muito grande nas pessoas dos colegas deputados, ou de nós deputados, porque cada deputado, né, vem de um local, de um estado que é mais junto ao povo, conhece as necessidades do povo, principalmente do seu estado. Então, eu entendo que eu, enquanto presidente da comissão, além de eu trabalhar o que eu julgo que é muito importante a nível global, não só de país, mas global, que é a proteção de dados, a gente pode falar melhor sobre isso, né, eu entendo que a outra parte é essa, né, essa diversificação com os colegas que têm suas necessidades, trazendo a essência do que o povo precisa. Muito bem.
O senhor, na legislatura anterior, apresentou 3 projetos praticamente ligados a essa questão do consumidor. Eu queria que o senhor passasse rapidamente a ideia sobre eles e tem um em destaque, não é isso? Isso, exatamente. Nós temos, né, não vai ser uma guerrinha para aprovar tudo, porque de fato é para ajudar o povo, mas nós temos um projeto, né, de lei 2368 de 2019 que altera, né, o Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a proteção do consumidor, né, e tal, da providência para obrigar o fornecedor a disponibilizar informação sobre a vida útil dos componentes, né, principais dos seus produtos, ou seja, uma geladeira, um carro que tem um motor, né, principal, e normalmente a gente compra aquela geladeira e diz assim, tem 1 ano de garantia. E aí, se com 2 anos o motor pifar, você está ferrado. Às vezes a geladeira, o conjunto dela tá bom, mas o motor pifou e você não consegue nem repor, às vezes. Você não consegue. Ou fica mais caro repor. Repor do que isso. Então, no meu entender, né, essas peças principais desses produtos, né, deveria ter, né, uma vida útil média. O motor de uma geladeira, porque vai ficar parado ali, ninguém vai mexer com isso, vai durar pelo menos 5 anos. Aí, ou seja, 5 anos para lá vai, mas pelo menos 5 anos, se der problema, não é, o fabricante deveria dar um motor novo e tal para o consumidor. Então, essa ideia é uma das lutas nossas e tal aqui. E eu tenho outro projeto, que é o 2369 de 2019, que dispõe sobre a criação de um cadastro nacional de números impedidos para ações de telemarketing. Me dá uma raiva danada ficar me ligando toda hora, inclusive às vezes você pode estar no exterior que eles te ligam, né, e você está num fuso horário diferente, ligam fazendo de madrugada. Propostas de vender tudo, né? Insuportável, negócio insuportável. Então, né, eu brigo por esse cadastro, né, nacional, para que as pessoas possam dizer, eu tenho aqui 3 números ou até 3 números de telefone, que eu vou na minha operadora e digo, esses telefones aqui eu quero no cadastro. Né? E aí, resultado é que ele é colocado no cadastro e não vão ligar para ela, a pessoa. Tem que ter essa opção. Quem quiser receber, que receba, mas tem que ter e tal. Essa opção é uma das grandes brigas minha aqui. E o outro projeto, ele altera também, né, o CDC. CDC é o Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor, que é a base de tudo para a gente trabalhar, porque aí as normas estão definidas ali, né? E todo empresário sabe disso e conhece isso. Então, esse outro projeto de 2022, ele diz o seguinte, que é para vedar, ele veda a prática de condicionar a concessão de desconto ao consumidor, né, a serviços ou produtos após cadastramento dos seus dados pessoais. Conta uma historinha que o senhor está me explicando como é que funciona isso. A gente vai, por exemplo, numa drogaria, você vai no mercado, coisa mais normal do dia a dia, eles chegam lá e dizem para você assim, você tem cadastro? Aí você fala, não, ele fala, faz um cadastro que você tem 10% de desconto. O que é que significa fazer cadastro? Você tem que dar para eles o seu CPF, o seu telefone, o seu endereço, que são dados sensíveis e que amanhã isso pode ser vendido, isso pode ser vazado e você tem uma dor de cabeça infernal para o resto da vida. Ou seja, há esse condicionamento. Se você me der os seus dados pessoais, você tem 10% de desconto. Mas, na verdade, não são 10% de desconto. Eles pegam o preço é X, ao falar para o cliente a primeira vez, eles aumentam 10%, se você aceitar o cadastro, eles voltam para o preço normal, que eles não vão perder, é claro. Então, e se você não aceitar, você paga 10 a mais. O desconto é só uma armadilha, é só um queijo, né, na ratoeira. Quer dizer, esse é o meu mais novo e eu vou brigar por isso. Eu sei que vai desagradar muita gente, mas os nossos dados pessoais, William, na minha visão hoje, é a maior moeda de troca que existe no mundo. Não é mais o dinheiro, o real, o dólar, são os nossos dados pessoais. Isso é de um valor incalculável hoje em dia. Muito bem. Deputado, eu estive levantando aqui as principais reclamações que existem nos órgãos de defesa do consumidor, tanto os federais quanto os estaduais e os PROCONs que o senhor citou. Eles se concentram em empresas bancárias, operadoras de telecomunicação e transporte aéreo, respectivamente.
alguma medida, alguma ação pensada para tratar dessas questões com esses agentes aqui das reclamações? O que eu penso, William, já desde a época do PROCON, de presidente de PROCON, que eu penso é o seguinte: essas grandes empresas, as multas que elas recebem não fazem diferença para elas. O PROCON chega lá, vamos te multar em 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil. Aí você pega um banco que fatura 36 bilhões no ano. Então você esquece, eles não estão nem aí, eles vão de fato fazer e tal, aquele tipo de coisa. Então, o que nós temos trabalhado desde essa época, ainda que eu não tenha projeto específico para isso e tal hoje, é que os nomes dessas empresas sejam divulgados nas internet, que isso prejudica eles muito mais do que 10 mil, 20 mil, 50 mil. Propaganda de boca a boca, né? Aquilo que não compre ali porque uma empresa não é... Ou seja, até porque... E tem o caso de fato, e aí eu concordo com isso, que muitas vezes esses fornecedores, está dizendo, os bancos e tal, as companhias, as aéreas e as telefônicas, elas lidam com milhões de pessoas, os montes. Então, de fato, se você olhar e de repente você vê lá e diz assim, houve falha aqui e tal com 3%, 1%, 2%, mas são milhões de pessoas. Esse universo aparentemente pequeno, mas significa muita gente. Mas significa muita gente, machuca muita gente, atrapalha muita gente. Então, essas empresas, eu acho que deveriam ter um pouco mais de consciência e, na minha cabeça, os PROCONs poderiam trabalhar isso com a diretoria, com os presidentes direto deles, porque o pessoal de baixo não resolve. Tá bem. Deputado Jorge Braz, queria agradecer sua participação aqui no Palavra Aberta e parabenizá-lo novamente e sucesso à frente da comissão. William, em primeiro instante, eu quero agradecer essa oportunidade que a TV Câmara, através de você, o programa Palavra Aberta, está nos concedendo. Espero voltar outras vezes, porque esse tema não acaba nunca e a gente precisa, de fato, ajudar o povo. Eu agradeço você, telespectador. Muito obrigado e, acima de tudo, que Deus nos ajude. Muito bem. Eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o trabalho da Comissão de Defesa do Consumidor, este sobre o qual falamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.